A história da cura de Naamã, o comandante do exército da Síria, descrita em 2 Reis 5, é conhecida, mas há outro momento fascinante envolvendo o profeta Eliseu que revela o poder da fé de forma igualmente surpreendente. O episódio da ressurreição do menino morto em Sunem. No entanto, hoje falaremos de um outro instante extraordinário da sua jornada, quando Eliseu ajuda uma mulher endividada a redescobrir a fidelidade de Deus e o significado de confiar em meio ao desespero. Esse relato nos transporta para uma pequena casa em Israel, em dias de tristeza e provação, quando a fé pareceu ser o único recurso de uma mãe aflita. Era uma tarde silenciosa na vila. O sol descia devagar, tingindo as paredes de barro com um brilho dourado. Dentro da modesta casa, uma mulher andava em círculos. As mãos inquietas e o olhar distante denunciavam a angústia. Seu marido, um dos filhos dos profetas, havia morrido recentemente, deixando dívidas profundas. O credor batia à porta exigindo pagamento e ameaçando levar seus 2 filhos como escravos. A mulher, de voz rouca pelo choro, murmurava: "Senhor, como pagarei? Nada tenho senão um pouco de azeite." Naquela época, Eliseu percorria as cidades levando consolo e palavra de Deus. Ao ouvir sobre o sofrimento daquela viúva, foi até sua casa. Ela, ao vê-lo, correu e se prostrou diante do profeta, as lágrimas descendo pelo rosto marcado pelo tempo. "Teu servo, meu marido, temia ao Senhor", disse ela, com voz trêmula. "E veio o credor para levar meus filhos. Senhor, faze algo por mim." Eliseu a olhou com ternura e perguntou: "Que tens em tua casa?" Ela baixou o olhar e respondeu: "Nada, senão um pouco de azeite numa botija." O profeta então se aproximou e falou com calma, como quem entrega uma promessa disfarçada de instrução. "Vai, pede emprestadas vasilhas vazias a todos os teus vizinhos, não poucas. Entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos e deita o azeite em cada vasilha." A mulher ficou imóvel por um instante, confundida. "Mas, meu senhor, de que adiantam vasilhas vazias? Não tenho mais azeite." Eliseu apenas sorriu suavemente. "Faz o que te digo e verás a mão do Altíssimo operar." Ao anoitecer, ela enviou os filhos de casa em casa. As vozes das crianças ecoavam pelas ruelas: "Empresta-nos vasilhas vazias." Uns riam, outros olhavam com curiosidade, mas o povo emprestou o que tinha, grandes, pequenas, de ferro e barro. Quando o último sol desapareceu, a mulher e os filhos fecharam a porta. A lamparina lançava sombras dançantes nas paredes enquanto ela, com as mãos trêmulas, levantava a pequena botija. "Senhor Deus de Israel", sussurrou, "não pela minha força, mas pela tua palavra." Então, inclinou a botija sobre a primeira vasilha. Um fio de azeite escorreu, pingando devagar, mas depois se tornou um fluxo constante. O som suave do líquido enchendo a vasilha encheu o ar como uma melodia. "Mãe, está cheia", exclamou o menino. Ela fez sinal para que lhe passasse outra, e mais outra. O azeite continuava a correr e o cheiro doce se espalhava pela casa. Os olhos da mulher, antes tomados pela tristeza, agora brilhavam de esperança. "Mais uma, filho", disse, a voz tomada pela emoção. "Não há mais vasilhas, mãe", respondeu o outro ofegante. No instante em que ouviram isso, o azeite cessou. O silêncio que se seguiu foi profundo. Por alguns segundos, ninguém se moveu. A mulher levou as mãos ao rosto e chorou, mas desta vez eram lágrimas de fé renovada. Abraçou os filhos e entre soluços murmurou: "Grande é o Senhor, que transforma o nada em abundância." Na manhã seguinte, correu até Eliseu, o coração ainda acelerado. "Homem de Deus, o azeite não parou até encher todas as vasilhas." Ele a ouviu com um leve sorriso e respondeu: "Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto tu e teus filhos." A história poderia terminar ali, mas o ensinamento ecoou por séculos. O milagre não foi apenas o azeite que brotou. Foi a decisão daquela mulher de confiar, mesmo sem entender. Ela poderia ter recusado, poderia ter pensado que vasilhas vazias não substituem prata. Mas Deus trabalha onde há espaço, e as vasilhas vazias simbolizaram o coração disposto a crer quando todos os recursos humanos se esgotam. A cada vasilha cheia, Deus também enchia a alma daquela mãe com fé viva e coragem. Os vizinhos logo souberam da notícia. O milagre se espalhou pela vila como o perfume do azeite que ela venderia no mercado. Alguns riam sem compreender, outros se
prostraram em reverência. Era impossível negar. Naquela casa, o braço do Altíssimo havia se movido. E, para aquela mulher, cada gota vendida era uma lembrança de que Deus não a havia esquecido, nem os seus filhos. A honra de sua família foi restaurada, e o nome do Senhor exaltado. Os anos passaram, mas o azeite daquele milagre continuou sendo tema de conversas entre os filhos dos profetas. Para eles, o episódio ensinava algo que os livros sozinhos não podiam transmitir, que a obediência é a porta dos milagres. Enquanto alguns viam nas palavras de Eliseu um gesto simples, a viúva viu nelas uma oportunidade. Onde outros apenas enxergariam utensílios vazios, ela viu recipientes de promessas. Quantas vezes nós, em meio a crises, deixamos de ver as oportunidades que Deus coloca diante de nós porque estão disfarçadas de tarefas sem sentido? Hoje, essa antiga história ainda fala com doçura aos corações cansados. Quantos de nós nos sentimos como aquela mulher, encurralados, achando que tudo está perdido, que as forças acabaram? Quantas vezes olhamos ao redor e dizemos, nada tenho, senão um pouco de azeite. Mas Deus ainda fala por meio dos acontecimentos simples. Ele nos pede apenas que demos um passo com fé, que enchamos as vasilhas do cotidiano com confiança e deixemos que seu poder flua. O pouco que entregamos nas mãos dele, ele multiplica até que sobre. Talvez hoje o seu azeite seja o tempo que resta, a paciência quase esgotada ou a fé reduzida a um fio. Mas Deus é o mesmo que operou em Israel e ainda preenche corações vazios. Confie, feche a porta da incredulidade e derrame o que tens. O milagre virá tão sereno quanto o azeite naquela casa e tão poderoso quanto o amor que nunca se apaga. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam lembradas de que mesmo o pouco nas mãos de Deus se torna suficiente.